do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Maria de Fátima, sou membro da comunidade Verbo de Deus. E nós vamos refletir hoje sobre a parábola do pai e seu baú. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 52. Vou ler. Por isso, todo escriba, instruído nas coisas do reino dos céus, é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Existe um tesouro, uma riqueza muito grande na palavra de Deus, a Bíblia. E todas as vezes que buscamos ler e procurar compreender, vamos encontrar Deus nos falando sempre de uma maneira nova, diferente, mesmo que já temos lido algumas vezes a mesma passagem. É, portanto, um tesouro de fonte inesgotável que precisa ser explorado cada vez mais. E Jesus, nessa pequena parábola, de um só versículo, ele vai nos mostrar uma comparação que entenderemos bem o valor desse tesouro e a nossa responsabilidade para com ele. Aqui do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, nos versículos anteriores, Jesus havia pronunciado uma série de parábolas acerca do reino dos céus, antes de ele partir para Nazaré, sua cidade natal. E finalizando esse importante ensino, ele pronunciou a parábola das coisas novas e velhas que nós vamos ver agora. Voltando aqui ao versículo 51, Jesus pergunta para os discípulos: vocês entenderam isto? Entenderam tudo o que foi contado, né? E eles responderam sim. Os discípulos no começo, eles não sabiam nem por que Jesus ensinava em parábolas. Mas Jesus passa a explicar para eles o significado das parábolas. E agora nesse versículo 51, depois dessas últimas parábolas, eles dizem para Jesus que já entendem com maior clareza. Então, houve um progresso no entendimento deles. Assim como em qualquer assunto, uma pessoa se aplica a estudar, ela pode progredir. E continuando aqui nesse versículo 52, então Jesus disse-lhes: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E quem é o escriba? O que é o escriba? Quem eram esses escribas que Jesus está se referindo? Os escribas, eles eram mestres da lei, ou rabinos. Eles formavam um grupo profissional e não um partido. Eram encarregados de instruir o povo em matéria de religião. Em geral, eles não eram da classe sacerdotal, mas eles eram muito influentes e chegavam a gozar de uma consideração muito alta como intérpretes das escrituras e dirigentes do povo. O escriba, ele era um autêntico estudioso das escrituras sagradas, já instruído na lei de Moisés, instrui também sobre o reino de Deus. Eles não cessavam de estudar constantemente a lei, os profetas, os salmos, buscando tirar o sentido escondido e aplicar às circunstâncias novas, atualizando e compartilhando seus estudos e aprendizados com o povo. Quer dizer que o escriba era um genuíno educador, sem necessariamente ser sacerdote ou participar de algum grupo religioso ou de algum grupo político. E nesta parábola, Jesus diz que todo escriba instruído, ou numa outra Bíblia está como versado no reino dos céus, seria como este pai de família que retira coisas novas e velhas do seu depósito. Jesus não falou que o pai jogou fora algum objeto, mas que o pai de família as guardou junto com as coisas novas. Então, se guardou, foi porque tinha alguma serventia para a família. Jesus é o dono da casa e de tudo o que ela contém. O dono da casa, o pai, ele é dono também das vestimentas, do mobiliário, da despensa da casa. E
Toda casa, por mais humilde que seja, ela tem um lugar onde as provisões para a família são guardadas, são colocadas, para serem retirados dali na hora certa, né, para uso. E aqui está dizendo que esse pai de família guarda as provisões e na hora que for necessário, ele tira para dar aos seus. Ele dispõe das coisas e usa quando necessário, das antigas e das novas. Escriba. Jesus se referia a ele próprio. Pois Jesus era um genuíno estudioso das Sagradas Escrituras e procurava compartilhar seus estudos, aprendizado com o povo. Jesus, ele estava profundamente enraizado nas tradições de Israel. Era fiel a elas e cumpria cada uma delas. Ou seja, ele vivia e obedecia às leis antigas. Mas Jesus também trazia a novidade, o evangelho da graça. E isso encantava a todos. E isso sem ser necessariamente participante de alguma classe sacerdotal ou de algum grupo religioso ou político. De modo que a profundidade, a força, a simplicidade de suas palavras e ensinamentos compeliam os corações das pessoas à tomada de uma nova postura diante da vida. Nós podemos ver isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, que eu vou ler aqui para vocês. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus, ele não era como os escribas daquela época. O pai de família também se referia a ele próprio. Em João, capítulo 10, versículos 29 a 30, ele diz que eu e o Pai somos um. Estou resumindo. Ele diz, eu e o Pai somos um. Jesus se apresenta aqui como este pai de família que tira coisas do seu depósito. Ele é doutor no reino de Deus e conhece o reino de Deus como o pai de família conhece seus depósitos. Ele pode tirar e oferecer produtos novos e velhos. Coisas novas e coisas velhas se referem, respectivamente, ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento. Na época de Jesus, as Escrituras Sagradas, como nós conhecemos hoje, eram o Antigo Testamento, a Torá dos judeus. Portanto, a base doutrinária de Jesus era a Torá. A palavra de Deus, ela abrange as Escrituras tanto do Antigo como do Novo Testamento. Um não está completo sem o outro. As coisas velhas, elas significam a compreensão da antiga história da redenção, que dão testemunho de Cristo, como sendo ele o Messias prometido. E as coisas novas significam os novos ensinos, e transmitidos da parte do Senhor Jesus, acerca dos seus atos redentores, caracterizam a presença do reino de Deus. E Cristo declarou que as verdades do Antigo Testamento são tão preciosas quanto as do Novo. Ele tanto foi o Redentor do homem no princípio do mundo, quanto é hoje. Antes que ele viesse ao mundo, com sua divindade revestida de humanidade, os patriarcas, os profetas, anunciaram a mensagem e de geração em geração pré-anunciaram aquele que havia de vir. Então Cristo, ele é o tesouro do Antigo Testamento. E em sua vida, morte e ressurreição, manifestado pelo Espírito Santo, ele é o tesouro do Novo Testamento. E a nossa igreja sempre leu o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, onde se encontra o seu pleno cumprimento. Então nós vemos que existe uma perfeita harmonia e interação entre o Antigo e o Novo Testamento, sendo que este último, ele dá sentido ao primeiro. Eles não se excluem mutuamente, mas ambos são essenciais para a vida e entendimento das coisas do reino de Deus. Isso se aplica às profecias que a igreja sempre considerou como messiânicas, vendo-as realizar em Jesus de Nazaré, o que os judeus se recusavam a fazer. Tem um dito que diz, o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo torna-se claro no Novo. Quando Jesus falava acerca do escriba,
instruído no reino de Deus, estava falando acerca do conhecimento que tinha das leis do Antigo Testamento e também dos seus próprios ensinamentos. De fato, um bom escriba, tira do seu tesouro de conhecimento coisas novas que são a graça e coisas velhas que é a lei. Ele está interessado em ambas as coisas, nas antigas e nas novas. E os discípulos de Jesus, eles estavam se tornando versados, instruídos, isto é, pessoas entendidas nas coisas do reino dos céus. Jesus justamente estava formando os seus discípulos para serem assim, seus novos escribas. Então significa que os discípulos deveriam se tornar os mestres, os intérpretes do reino dos céus. Eles compartilhariam o tesouro que eles receberam, como esse pai de família tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Os discípulos de Jesus, eles deveriam anunciar a nova lei, a do Evangelho, e explicá-la a quem aceitar. Eles deviam ir como testemunhas da vida, morte e ressurreição de Cristo, predita pelos profetas. E para pregar o Evangelho em sua plenitude, eles precisavam apresentar o Salvador não somente como havia sido revelado em sua vida, em seus ensinos, aqueles que eles conheceram da sua própria vivência e experiência com Jesus, mas também aquilo que foi predito no Antigo Testamento. Então eles teriam que entender, interpretar, repetir, renovar, acrescentar ao revelar o sentido escondido também. E Jesus prometeu que o Espírito Santo ele deveria iluminar os discípulos para que a palavra de Deus fosse desdobrada continuamente. Eles estariam capacitados para apresentar essas verdades sempre com uma beleza muito renovada. No livro do Eclesiástico, capítulo 21, versículo 18, eu vou pegar da Bíblia do Peregrino, ela diz assim: quando o inteligente ouve uma palavra sábia, ele a louva e acrescenta outra. E nos evangelhos, nós vemos que os discípulos entenderam bem e nos deram bons exemplos. Eu quero citar aqui a primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 7 e 8. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Marquei aqui. O qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se nós observarmos o contexto, nós vamos ver que o mandamento ao qual ele se refere é o de nos amarmos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Não é um mandamento novo, pois Jesus já havia dado esse mandamento. Mas, em certo sentido, é um mandamento novo, porque ele se renova a cada dia em nossa vida. A cada dia em nossa vida como igreja, como família, como cidadãos do mundo, como comunidade. Recebemos novamente esse mandamento da parte de Deus. É uma coisa dinâmica. A cada dia nós temos novas circunstâncias, novas situações, conhecemos novas pessoas e devemos descobrir novos caminhos e novas maneiras de cumprir o velho mandamento de amar assim como Deus nos ama. E quando João dá esse novo mandamento, ele nada mais está fazendo do que renovar o mandamento de Jesus. Vejamos em João 13:34. João 13:34. Dou-vos
um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Mas quando Jesus diz que devemos nos amar uns aos outros dessa maneira, ele não está fazendo nada mais do que repetir o mandamento que o Senhor deu a Israel, que deveriam amar o estrangeiro, porque ele mesmo, Israel, era amado por Deus. Deus que também amava o estrangeiro, o órfão, a viúva. Isso está em Deuteronômio 10, versículos 12 a 19. Assim, tudo que é de Deus, há um certo sentido em que não é novo. Os princípios de Deus não são novos. Mas, no outro sentido, tudo que é de Deus se renova a cada dia. Os princípios de Deus são aplicados em novos contextos, novas situações, novas culturas, em corações que sempre são renovados. Como eu falei no início dessa reflexão. Então, esse ensino de Jesus sobre as coisas novas e velhas, ele não ficou restrito apenas aos apóstolos de Jesus, ao grupo dos apóstolos. Mas é uma lição muito importante para todos nós, que seguimos a Jesus Cristo e que estamos empenhados no trabalho, na obra do Senhor. Guiados pelo Espírito Santo e buscando compreender cada vez mais os ensinamentos da Palavra de Deus, nós temos este mesmo dever dos apóstolos. Mas um pequeno grau de conhecimento não é suficiente para um pregador do Evangelho. Aqui eu vou colocar um pequeno testemunho, porque eu me lembro que quando eu comecei na comunidade Betel, primeiro dia que eu fui nas aulas na Casa da Imaculada, ela fez uma pergunta para nós que estávamos ali. Se a gente gostava de ler. E eu achei estranha aquela pergunta. Mas gostar de ler por quê? Porque vocês vão ter que ler muito. Vocês vão ter que ler muito as Sagradas Escrituras. Vocês vão ter que ler os livros dos santos. Vocês vão ter que ler os livros da igreja, as encíclicas. Tantas coisas vocês vão ter que ler. E eu achei incrível, porque eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir ler e assimilar tudo isso? Mas eu tive que ler. E aí eu fui percebendo que quanto mais eu lia, mais eu tinha vontade de ler. Que quanto mais eu aprendia, mais eu tinha vontade de aprender. Que era uma fonte que jorrava maravilhosamente na minha vida. E eu fui me encantando. Eu não sabia nada. Eu achava que eu sabia muito. E eu descobri que não sabia nada. E que eu tinha muito que aprender. Então, para um pregador do Evangelho, as Escrituras Sagradas, elas devem ser o seu tesouro. E ele deve procurar entendê-las adequadamente. Porque tudo aquele que é alcançado pela graça de Deus e pelo reino que ele veio anunciar, jamais deve considerar que seus estudos chegaram ao fim. Mas se ver sempre em uma escola, em que constantemente se ensina e constantemente se aprende. Eu penso que nesse momento, cada um de vocês está pensando na nossa comunidade. E no que nós fazemos aqui, em todas as nossas reuniões. Aqui é essa escola. Essa escola onde constantemente se ensina e constantemente se aprende. Temos os nossos mestres nessa escola, com certeza, que nos ensinam. Em Provérbios 1, 22, Provérbios 1, de 2 a 6, lá está escrito, vou pegar aqui na outra Bíblia, lá está escrito muito claramente para nós entendermos.
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumente seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. Cada um de nós deve ser um testemunho da herança deixada por pessoas que passaram e serviram antes de nós. Vou repetir. Cada um de nós deve ser um testemunho da herança deixada por pessoas que passaram e serviram antes de nós. Vou abrir um parênteses. E o quanto aprendemos com essas pessoas. O quanto nós aprendemos, se a gente for pensar, desde os apóstolos, os padres da igreja, os santos, os nossos catequistas, formadores de encontro, os palestristas, sacerdotes, pregadores da palavra do Senhor. Que riqueza, meu Deus. Fechei parênteses. E ao mesmo tempo, deve ser um espaço que nos inspire e nos motive a continuar servindo a Deus em um tempo que é diferente, e no qual Deus nos surpreende com novas formas de agir. Repito de novo o que está escrito no Eclesiásticos 21:18. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Quer dizer que Deus, ele vai sempre renovando em nós a sua palavra, nos inspirando e sempre acrescentando coisas, acrescentando novas palavras, novas formas de expressar, novas formas de explicar. E eu digo que tudo que é escrito hoje é sempre escrito em cima de uma base que foi escrita anteriormente. E é sempre renovada. Tudo é renovado. Tudo que foi escrito, você acaba sempre descobrindo palavras que já foram escritas. E palavras que você pode aproveitar para escrever sobre e colocar de novo, em um novo contexto. Então, é uma dinâmica da palavra de Deus, uma dinâmica que vem do Antigo para o Novo Testamento e que vai do Novo para o Antigo Testamento. Alguém sabiamente disse, o Evangelho não envelhece, os nossos métodos de comunicá-lo nem tampouco devem. E Jesus demonstrou essa verdade em seu ensino com seu uso de parábolas e alegorias. Essas novas histórias comunicavam a velha verdade da palavra de Deus. Quem tem o dom de mestre tem a responsabilidade de ensinar. Sendo aceito ou não, parecendo os velhos caminhos ou parecendo novidade. Meus irmãos, meus amados irmãos desta comunidade, essa palavra veio falar muito fortemente no meu coração e acredito que fala fortemente no coração de cada um de vocês. No nosso ministério, na nossa comunidade de evangelização. E eu quero louvar e bendizer ao Senhor por esse chamado. Por esse dom derramado. Pelo amor e interesse que desperta por sua santa palavra, pelo conhecimento de sua santa pessoa. E peço que Deus nos ajude a sermos fiéis à palavra de Deus. E ao mesmo tempo a comunicá-la de uma forma que ela seja ouvida e abraçada por todos que a ouvirem. Porque a palavra de Deus é como perfume. Esse perfume precioso que a igreja recebeu dos ensinamentos dos apóstolos. E não há nada mais precioso que esses ensinamentos que contêm a fé em Jesus Cristo e a glória do reino dos céus. O evangelho de ontem falou de perfume. No evangelho de ontem foi dito que a casa se encheu com a fragrância do perfume, deste perfume. Porque o mundo se encheu
com os ensinamentos dos apóstolos. Como diz o Salmo 8, Salmo 8, versículo 5. Por toda a terra caminha seu eco, até os confins do universo, a sua palavra. A terra toda se encheu do perfume de Cristo e nos trouxeram os apóstolos. Que o Senhor faça de nós bons mestres. E eu quero encerrar com uma oração. Pai misericordioso, tenha compaixão de nós que fomos chamados para estudar e ensinar a palavra do Senhor. Seremos eternamente aprendizes, mas já no meio do aprendizado temos que ensinar. Que nós possamos ter a sabedoria e a humildade e um coração aberto às inspirações do vosso Santo Espírito, para sermos sempre bons dispensadores dos bens que o Senhor nos confiou. Em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Maria de Fátima, sou membro da comunidade Verbo de Deus. E nós vamos refletir hoje sobre a